Hoje acaba aquela sensação chata de não conseguir configurar a página para impressão e não saber como é que gera um PDF do Excel. A gente vai falar sobre quebra de página, orientação, margem, cabeçalhos, rodapés e muito mais. Então bora lá que depois desse vídeo vocês vão ficar craques em gerar PDF e configurar a impressão aqui no Excel. Fala galera, Klinsmann aqui, e hoje o tópico do vídeo é sobre gerar PDFs e configurar impressões. É muito louco, né? A gente se perde, às vezes a gente fez todo o trabalho bonitinho aqui no Excel e quando vai exportar, erra, não cabe na página e a galera fica brava com o Excel quando isso acontece, né? Mas, como tudo aqui na ferramenta, é a gente que pilota. Então, vou apresentar para vocês aqui os principais conceitos para que a gente consiga, né, ter essa flexibilidade de configurar a impressão do jeito que a gente quiser, dependendo das informações e da disposição que elas estão na tela, tá bom? O primeiro conceito importante sobre configuração de impressão é o que a gente tem aqui no canto inferior direito da tela. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem três áreas, né? Três tipos de layout. Um primeiro que ele se chama normal, o segundo que ele chama layout de página, e o terceiro que se chama visualizar quebra de página. Então, a visualização que a gente está acostumado a ver no Excel, né, com os cabeçalhos aqui, com as letras, né, com as linhas, é a visualização normal, que é como a gente alimenta, né, gera as fórmulas, os gráficos, essa, digamos assim, essa área de trabalho, né? Essa é a primeira visualização que a gente tem. A segunda é o layout de página. Quando a gente clica aqui na segunda visualização, olha o que muda, né? Vou dar um zoom out aqui. Tá vendo que aparecem várias páginas aqui, né? A gente só tá utilizando a primeira porque nessa guia que a gente tá não tem mais informações, mas a segunda página é pra gente enxergar, né, tudo que tem de arquivo e como é que está disposto na tela. Só para dar um atalho também, caso alguém não saiba, se a gente segurar a tecla Ctrl no Windows, né, e girar o scroll do mouse para cima e para baixo, a gente consegue ter esse zoom in e zoom out, tá? Então, essa segunda visualização é para a gente ver aqui, ó, como mostra, ó, deixa eu dar mais um out de novo, adicionar cabeçalho aqui em cima e adicionar rodapé. Então aqui a gente consegue configurar número de página, o dia que foi criado, botar nome de documento, tudo isso de forma padronizada para todas as páginas do documento. A terceira e última opção de visualização é o que é chamado de visualizar quebra de página, né? Aqui a gente consegue ver uma bordinha azul e ela, né, ou elas, né, quando tiver mais informações, vão apresentar como vai estar disposta a quebra de página, né, dentro da configuração de largura e altura da página que a gente vai definir, né, vai escolher, como é que isso vai estar dividido, vai ajustar uma página para cima, uma página para baixo. Então a gente tem esses três tipos, né, essas três formas de visualizar as informações que a gente tem. Bom, sabendo disso agora, vamos fazer a primeira modificação, né, a primeira alteração para que a gente possa escolher o que a gente vai imprimir, né? Então no Excel, às vezes, a gente tem aqueles comandos que a gente escolhe o comando e depois escolhe a seleção, e outros comandos que primeiro a gente seleciona, né, o intervalo e depois aplica um comando. A área de impressão é um daqueles que primeiro a gente seleciona as informações e depois a gente dá o comando. Então vamos supor que eu quisesse imprimir só o que a gente tem aqui, ó, produto, mês e esses valores aqui, o gráfico, vamos supor que eu não quero imprimir agora. Então vamos supor que eu selecionei essa área aqui, que está em cinza, né? Isso aqui é o que eu quero que seja a minha área de impressão. Então vou vir aqui em cima em layout da página, tá? E aqui, ó, logo embaixo de layout da página, a gente tem área de impressão. Então olha só que legal, quando eu clico aqui, ele pergunta, ou ele dá de opção, né? Definir área de impressão. Quando eu clico aqui, esse quadradinho que eu selecionei, ele está definido como, tudo bem que eu sigo enxergando tudo, mas quando eu for imprimir, só isso vai ser impresso, tá? Vamos dar uma olhada como é que fica essa seleção nas outras visualizações aqui embaixo. A primeira, aparece toda a página, né? Mas não é isso que vai acontecer. Quando a gente vem na terceira, aqui sim, ó, tá vendo que tá tudo cinza, por mais que o gráfico seja branco, tá tudo cinza, tá tudo fora. A única parte que tá dentro do azul, né, porque a nossa borda de impressão é a parte azul, tá aqui, ó. Tá só circulado naquela área que a gente delimitou. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que está escrito em cinza, né, como plano de fundo aqui, página 1. Então isso aqui mostra que tudo que a gente selecionou para imprimir só vai dar em uma página, porque aqui só diz página 1, e essa vai ser a área total que vai ser impressa quando a gente der o comando de impressão. Para acessar o menu de impressão, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em arquivo, aqui em cima na esquerda, e imprimir, aqui na faixa da esquerda também, ou quando a gente está aqui na página, independentemente da visualização, a gente dá um Ctrl P, né, de inglês print, de imprimir. Então olha só, o que a gente está vendo aqui? O que está na página? Está na página somente as informações que eu tinha selecionado aqui com o meu comando de definir a área de impressão, né? Então se a gente voltar aqui para essa visualização, independente do tamanho de tudo que está aqui dentro, só essa porção em azul que a gente vai imprimir, né? Da mesma forma, eu posso voltar aqui, ó,
vamos dar um Ctrl P, só tá aparecendo, né, aquele quadradinho que eu fiz. Aqui embaixo a gente pode ver, ó, 1 de 1, né, ó, 1 de 1 tá aqui embaixo, então só tem uma página para ser impressa, mas eu posso selecionar uma área maior. Vou dar um zoom out aqui e vou pegar tudo isso, ó. Quero que agora englobe, né, essa área do gráfico. Então selecionei tudo, área de impressão, definir a área de impressão. Ó, ficou mais um quadradinho. Vamos naquela visualização da direita. Olha como é que tá. Tá tudo inserido, né? Tudo que eu selecionei ainda cabe em uma página. Beleza, vamos fazer um outro teste. Vou voltar para cá, vou dar um zoom out e vou pegar tudo isso aqui e vou dar uma área de impressão. Definir área de impressão. Olha como é que já fica disposto aqui, ó. Tá vendo que tem um tracejadinho na vertical e na horizontal? Então o que acontece? Desse intervalo todo que eu selecionei, já nessa visualização ele já dá uma dica de onde é que vão ser as quebras de página, né? Então eu vou dar um Ctrl P aqui. Ó, a primeira parte, ou melhor, tudo que tem de informação no Excel tá aqui. Mas como eu escolhi uma área muito maior, a gente pode ver que aqui embaixo, ó, 1 de 6. E eu vou ver as outras páginas, elas vão estar todas em branco. Por quê? Porque eu não tenho informação nelas, mas eu pedi para que fosse impresso. Então se a gente voltar para essa guia da direita aqui, olha como é que vai estar, ó. Toda aquela área que eu selecionei, ela está dividida dessa forma, né? Tem a quebra de página, página 1, 2, 3, 4, 5 e 6, bem pequenininho aqui. O que é legal de ver nessa página? A borda azul, né? A borda espessa azul, ela circunscreve, termo bonito, né? Toda a nossa área de impressão. E essas linhas tracejadas aqui internas, elas dividem as páginas. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa linha aqui e arrastar para a direita junto da borda, ou seja, eu quero que isso aqui vire uma página única. Como aquelas outras não sobrou área para elas, desapareceu, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo. Vou puxar essa linha aqui para baixo e só fiquei com duas páginas, né? Opa, página 1, página 2. Interessante. Claro que a gente não tem informação aqui para a página 2 porque estava em branco, mas é só para apresentar o formato de como a gente consegue fazer um ajuste fino, né, da impressão só arrastando, né, essas linhas tracejadas que estavam aqui antes, agora desapareceram porque está a página completa, mas para a gente conseguir definir o que vai para a impressão e o que não vai para a impressão. Ok, falamos sobre as 3 visualizações, agora vamos dar uma atenção para aquela visualização do meio, né, essa aqui que a gente viu um pouquinho na outra, que o nome dela, deixa eu ver aqui, é layout de página, tá? Então o que é o legal dessa visualização aqui? Ela nos mostra, né, toda a área que a gente escolheu para imprimir, só que nessa visualização, né, vou dar um zoom aqui, ó, ele mostra como é que a gente pode utilizar e como é que a gente quer utilizar o rodapé e o cabeçalho, né? Então vamos fazer um teste, ó. Não fiz nada aqui ainda, só tô com a seleção feita. Até deixa eu diminuir a seleção ali para não ficar tanta coisa sobrando. E definir a área de impressão. Tá, voltou para cá. É que o tamanho é pequeno, né? Então ela não vai crescer ali na visualização. Mas o que a gente tem aqui, ó? Vou dar um Ctrl P. Quando a gente vai imprimir, o que está na página? Somente as informações que eu tinha, sem cabeçalho e sem rodapé. Ok. Vamos voltar agora e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Adicionar cabeçalho. Quando a gente vai escrever, a gente sempre tem uma porção esquerda, uma porção central e uma porção da direita. Então vamos supor que aqui na esquerda eu quisesse escrever o nome do documento, né? Teste de impressão. Escrito certo, tá escrito certo. Vou botar em negrito aqui para ficar bonitinho. Teste de impressão, vou aumentar um pouco a fonte. Aqui na direita eu quero escrever outra coisa. Aqui eu quero inserir a data. Vamos ver o que tem aqui, ó. Quando a gente está no cabeçalho e no rodapé, a gente pode ver que aqui em cima, ó, surgiu uma guia nova, ó, cabeçalho e rodapé. Então, ela nos apresenta novas opções para esse campo que a gente está inserido. Então, olha só, o que eu tinha falado? Eu tinha falado de data, então vamos botar aqui, data atual. O que ele está fazendo? Tá vendo que ele está dando um símbolo meio maluco aqui e data entre colchetes? O que significa isso? Isso aqui é um comando interno que a gente não precisa saber de cabeça, na verdade eu também não sei, né, o que ele está dizendo por trás ali, mas o que eu sei, o que a gente precisa saber é que com este comando aqui, quando a gente for imprimir, ele vai dar a data da hora da impressão. Olha só, aqui, hoje é dia 8/4/2023, enquanto eu estou gravando esse vídeo, então veio essa data para cá. Da mesma forma, eu posso botar a hora aqui embaixo, né? Quando eu clico fora, aqui estou gravando 5h15 da tarde, né? Então, olha só que legal, a gente botou um cabeçalho, um título na esquerda, hora e data, né? E quando a gente insere essa informação, aqui ela tá pura, né? Só tá o comando direto, mas eu poderia, por exemplo, escrever aqui, ó, data, 2 pontos e um espaço. E aqui, hora, 2 pontos e um espaço. Ou seja, ele está concatenando o texto que eu escrevi com aquela informação volátil, né, que vai ser gerada na hora da impressão. Então, quando for imprimir, vai pegar a data da impressão e a hora da impressão, né? Então, lembrando que aqui a gente está na visualização da página, né, nessa opção número 2 aqui de baixo, onde a gente consegue inserir cabeçalho e rodapé.
Vamos fazer o seguinte, ó, aqui no rodapé, vou botar na parte da direita o número da página, tá? Então tá aqui, ó, página 1, porque a gente só tem um. Interessante. Então, vamos dar uma olhadinha agora no Ctrl P pra gente ver como é que tá essa impressão. Olha só, tá a área toda que a gente escolheu, lá tá no cabeçalho, né, na parte da esquerda teste de impressão, na parte da direita a data e hora e aqui embaixo página 1. Opa, interessante, né? O que mais que a gente pode fazer, só pra gente conferir que tá tudo certo? Eu vou aumentar bastante essa área de impressão aqui, layout da página, definir área de impressão. Selecionei tudo isso, né? Como eu ajustei antes, a gente pode ver que ficou só um restinho para baixo aqui, ó. Mas o que nos interessa, deixa eu voltar nessa parte número 3 e vou dar um zoom aqui, ó. A gente pode ver que gerou um página 2 e um página 4 bem pequenininho aqui, ó. Bem estreito na parte da direita. Cadê aqui, ó? Página 3 e página 4. Vamos fazer o seguinte, Ctrl P. Olha só, a primeira página, que era aquela que tinha informações de fato, tem o cabeçalho e os rodapés como a gente fez. Aqui embaixo, segue mostrando, ó, de 1 até 4, que são 4 páginas. Agora, se a gente for para a página 2, conteúdo não tinha nada, mas o cabeçalho segue e o rodapé também. Só que como essa é a página 2, aqui embaixo automaticamente está mostrando o número 2. Da mesma forma, a página 3 vai mostrar 3 aqui e a página 4 vai mostrar 4 aqui embaixo. Então assim, né, a gente simplesmente entrando nessa segunda porção aqui das visualizações que a gente tem na parte inferior direita da tela, a gente consegue configurar cabeçalho e rodapé para as nossas múltiplas páginas que tivermos dentro da planilha. Agora, partindo para um outro exemplo, o que eu quero? Aqui, diferentemente daquela guia que a gente tinha antes, que era só um grupo pequeno de informações, aqui eu tenho uma tabela que ela é um pouquinho mais comprida. A gente tem uma tabela aqui com 200 e poucos registros, ou seja, ela é muito mais vertical e dependendo do tamanho dela, ela não caberia toda numa página. Então, olha só, essa tabela aqui, eu não fiz manipulação nenhuma, tá? Então só vou dar um Ctrl P e vamos ver o que o Excel sugere. Olha só, ele entendeu que ela é vertical, então ele botou aqui, ó. Pelas informações que a gente tem, que é uma área qualquer que está selecionada, vão ser 10 páginas. Ó, ref vai ter o F de origem. Página 2 vai para baixo, 3 vai para baixo, 4, 5. Acabou a vertical. Opa, o que é a página 6? Ah, acabou ficando uma coluna de fora que não coube naquele intervalo original, né, sem ter manipulado, as informações ficaram para fora de uma página. Então as próximas 5 páginas vão ser aquela última coluna que sobrou, que não deu para entrar na primeira formatação, na primeira área, né? Então o que a gente pode fazer aqui de início, né? A gente pode vir na terceira guia aqui na direita e já ajustar, né? Lembra que aquele tracejado aqui, eu vou puxar ele para a direita, ou seja, ele colou, ele se sobrepôs, ou seja, não tem mais parte lateral, tanto que a gente pode ver aqui, ó, página 1, tô dando scroll, página 2, 3, 4 e 5, ou seja, aqui ele já me mostra que tudo coube, digamos assim, na parte vertical, não vai ter nada sobrando para a direita, obviamente o que vai sobrar são informações para outras páginas, porque ela é mais comprida do que o tamanho da página. Então olha só, quando a gente faz imprimir agora, né, do comando Ctrl P, só tem 5 páginas aqui embaixo, ou seja, na largura coube tudo, só que no comprimento, né, na vertical, não coube tudo porque tem muito mais informações. Só que aqui tem um inconveniente, né? No começo da página, obviamente, a gente tem esses cabeçalhos aqui, né, os nomes das colunas da nossa tabela. Só que nas outras páginas a gente não tem. Por quê? Porque aquilo só tá lá em cima. E como é que a gente corrige isso? Seria ruim receber isso, né? O cara tá lá na 5ª página olhando e tá, mas o que é esse 199 item, aqui os códigos dos estados, o que é isso, né? Às vezes se faz necessário tu repetir essas linhas. E o bom do Excel é que a gente consegue repetir essas linhas, né? E onde é que tá esse comando? O comando está aqui em cima também na guia Layout da página e Imprimir Títulos. Aqui em cima, o Layout da página e Imprimir Títulos. Quando a gente clica aqui, ó, ele abre uma janelinha nova, deixa eu dar um zoom aqui, ó, e a gente tem algumas guias aqui, ó, página, margens, cabeçalho, rodapé e planilha. Olha que interessante, né? Nessa guia planilha, a gente tem aqui, ó, imprimir títulos. Opa, coincidentemente é o que a gente precisa, né? Linhas a repetir na parte superior. Então, vamos pensar no exemplo ali. A gente tinha uma tabela na vertical, que sim, tem cabeçalhos, né? O nome das colunas, só que aquilo só vai aparecer na primeira folha, porque depois a gente não tem repetido, né? Não sei, dependendo da minha escolha, em quantas páginas vai dar, então não tem como prever onde precisa ficar aquela linha. Só que com esse comando, a gente consegue falar, repete sempre para mim essa linha, ou seja, quando precisar, quando quebrar a página, ele vai replicar aquilo na visualização de impressão. Vamos ver? Só deixa eu tirar do zoom aqui. Então, linhas a repetir na parte superior. Eu quero que ele repita a linha 2, tá? Selecionei aqui na esquerda a linha 2, vou dar um Enter e OK, tá? Agora vamos dar um Ctrl P de novo. Ó,
A página 1, por já ter o cabeçalho, isso aqui é o original dela, já está aqui também. Vamos para a página 2. Ó, trouxe aqui para cima. Para a página 3, 4 e 5. Ou seja, a gente, ao selecionar aquela linha, né, para repetir na parte superior, nesse caso de informações mais tabulares, mais verticais, ele faz esse trabalho para nós. A gente não precisa saber onde é que vai quebrar a página para botar o cabeçalho de novo. É só saber que existe esse comando e selecionar a linha que a gente quer replicar no topo da página. Beleza? Só que agora vamos pensar um outro exemplo, né? Aqui a gente estava vendo informações só dessa tabela, né? Os exemplos que a gente fez, a gente estava pegando informações só da primeira, que eram só esses gráficos, né? Olhando só para esse mundo interno aqui dessa primeira guia, depois só para essa. Só que eventualmente o nosso arquivo vai ter múltiplas guias ali embaixo, eu vou querer botar uma capa. E como é que a gente imprime, né? Múltiplas seleções, né? A gente imprime primeiro deixando elas na ordem e selecionando as que a gente quer imprimir. Então vamos supor que o conteúdo do arquivo PDF ou físico, né, caso fosse uma impressora física mesmo, tinta ou a laser, eu quisesse botar uma capa, uma contracapa e só aí o conteúdo. Como é que eu poderia fazer? Bom, primeiro ordenando elas. Então, olha só, eu já deixei uma espera aqui como se a gente fosse utilizar isso, né? Uma página 1, uma página 2, essa info 1, vamos chamar ela aqui de página 3, não precisa fazer isso, tá? Só tô botando pra gente organizar o raciocínio. Página 4. Ok, então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ordenar elas. Eu vou puxar a página 1 aqui pro início, a página 2 por segundo, a 3, 4, e essa outra guia que tem aqui chamada tabela dinâmica, eu não quero imprimir. Tá? Então vamos supor que eu só quisesse imprimir da página 1, 2, 3 e 4. O que eu faço? Seleciono elas. Posso clicar na primeira, segurar Ctrl e selecionar as outras, ou seja, agora eu estou com essas 4 selecionadas, ou né, posso selecionar a primeira, clicar no Shift e clicar na última. Aí eu seleciono o intervalo, né, tudo que está entre esses dois extremos. Então, eu estou com essas 4 escolhidas e quero imprimir, né? Ctrl P. Olha o que ele vai gerar para mim. A página 1 ele gerou aqui, a página 2, olha que curioso, né? A página 2 era um pouquinho mais larga e ele cortou. A página 3 era essa aqui dos gráficos e as próximas, tinha uma em branco ainda, ou 2, 3, 4. E aí começa os últimos dados, que aí sim era aquela tabela vertical que tinha dado 5 páginas, né? Então só dessa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Só que me incomodou aquele início ali, ó. Deixa eu voltar aqui. A página 1 até é ok, mas a página 2 está quebrada no meio, né? Então, primeiro ponto, aqui está tudo em formato retrato. Como é que eu posso alterar isso, né? A página 1, vou selecionar só ela, então a página 1 eu quero que ela seja retrato de fato, né? A gente pode sempre vir aqui em cima, ó, em orientação, e nesse caso ela é retrato, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só a área que eu quero e vou definir essa área como impressão. Beleza. A página 2, tá vendo aqui que ela quebrou bem lá na parte da impressão, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse intervalo em volta aqui, só para usar ele como base, área de impressão, definir a área de impressão. Outra coisa, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em orientação e vou botar paisagem. Olha quando eu cliquei em paisagem, o que fez, né? Essa quebra de página ela foi um pouquinho para a direita, porque como a paisagem é horizontal, a gente ganhou um pouco de espaço. Não o suficiente, porque ainda está quebrando no meio. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui naquela terceira guia de visualização e puxar para o lado. Ou seja, né? Aqui tá meio estranho, mas o conteúdo que eu chamei de página 2, né? Nessa visualização só vai dar uma página, tanto que o página 1 tá subscrito, né? Tá como plano de fundo ali. Então, essa aqui eu ajustei, tá? Essa primeira eu botei como retrato, essa segunda paisagem e o resto ao natural tava como retrato. Essa aqui eu só vou transformar um pouquinho menos pra gente não ter uma quebra de página em branco, tá? Tá tudo ok agora. Bom, vamos testar de novo, né? Eu vou pegar da página 1 à página 4, selecionei e vou dar um Ctrl P. A página 1 tá ok, retrato. Página 2, paisagem, né? Tá na horizontal aqui, a gente pode ver que da página 1 pra página 2 tá virado, né? Então página 1 tá de pé, a página 2, né? Paisagem na horizontal. Depois a página 3 não tinha mexido, né? Então ela segue na vertical também como retrato. E as próximas 5 são a nossa tabela, que aí sim tá replicada, né, dentro daquela guia em específico, né, só nela a gente está replicando a linha de cabeçalho. Então só nela vai se replicar aquela linha em cima para que a leitura fique consolidada. Então assim, galera, a gente passou pelos principais conceitos, tem várias outras opções, a gente pode botar imagem de plano de fundo, pode botar uma logo no cabeçalho, dá para fazer um monte de coisa, aumentar a margem, diminuir a margem, né, as bordas da impressão para usar a folha como um todo, né, principalmente na impressão como PDF, né? Mas aqui o intuito é apresentar as principais funcionalidades para saber que elas existem e também para gerar aquela curiosidade de
personalizar, né, a contento da necessidade de cada um. Aproveito para convidar todos, né, que assistiram esse vídeo para que olhem a playlist completa, né, do mini curso como um todo. Essa aqui, a aula de configuração de impressão e PDF, a aula 13 de um total de 16, né, de um pacotão de conceitos principais, né, para a gente entender sobre Excel. Aproveitem, né, analisem, né, consumam o conteúdo, tá bem explicadinho, vários exemplos, né. Talvez não seja da forma mais avançada para alguns, né, isso aqui pode ser bastante elementar, mas o intuito de fazer um mini curso é justamente isso, apresentar as possibilidades, principalmente para quem ainda não conhece ou trava em alguma parte que, de certa forma, é mais no início da jornada, né? Quando a gente está aprendendo, a gente pula algumas etapas, isso aqui é meio que para fazer uma linha lógica para que todos consigam aprender. Fazendo uma pausa breve aqui para lembrar que quem não é inscrito no canal, que por favor considere se inscrever, né? Clique no botão inscrever-se, no sininho para ativar as notificações, né? Também deixem o like no vídeo se estão curtindo, isso é o meu feedback para saber se vocês estão gostando ou não estão gostando do conteúdo, do formato. Deixem os comentários com as dúvidas, o que aprenderam, o que não aprenderam. E sobre o vídeo de hoje era isso, pessoal. Agradeço a atenção e até a próxima.